ouvir a voz do Salvador. Nós vamos ler um texto e aí eu vou fazer uma introdução daquilo que vai ser o tema desses 3 dias, tá? Dessa vez eu vou falar nos estudos, então eu vou cansar vocês um pouquinho, mas eu sei que o tema vai ser proveitoso para a nossa vida. Vamos orar? Fala com o Senhor, coloca o teu coração diante do Senhor e pede a Ele que fale contigo. Que Ele fale conosco. Senhor da glória, Senhor todo-poderoso, Deus grande, nós nos rendemos, constrangidos porque sabemos que o Senhor é santo, muito santo, todo santo. Nós não somos dignos de por nós mesmos estarmos na tua presença, mas pelo sangue de Jesus, o teu Filho, aquele que reconciliou consigo mesmo o mundo, aquele que faz com que nós tenhamos a autoridade para chegar com ousadia, com intrepidez diante do teu altar. Nós nos rendemos a ti, Pai. E nós pedimos em nome dele, que o Senhor nos receba, que o Senhor nos fale, e que esse tema possa nos fazer compreender a amplidão do que significa o teu reino entre nós. Nós te louvamos, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos purifique por tua graça, e que o Senhor nos torne por teu amor, alvos da tua palavra agora, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, sabe que eu vou contar uma história rápida aqui, porque eu tenho a impressão, às vezes, a minha sensação, às vezes, é que nós, Igreja de Jesus, ainda não compreendemos alguns aspectos que são muito simples da fé, mas que são essenciais. A gente estuda durante muitos anos e participa de igreja durante muitos anos e ouve palavra durante muitos anos e fica com a sensação de que parece que nós ainda não entendemos algumas coisas simples. Eu queria antes aqui perguntar, quem aqui não é da Gileade? Levanta a mão. Quem não é da Gileade aqui, levanta a mão. Tá, ok, obrigado, só para eu ter uma noção aqui, obrigado. Quem é de alguma igreja, de outra igreja evangélica? Ok, obrigado. Olha só, então nós estamos em casa aqui, eu vou poder ficar à vontade para a gente conversar aqui. Mas aí eu vou contar uma história rápida para vocês, antes de entrar no texto. Vou começar a história por Adão. Então vai ser rápido, porque eu vou começar em Adão. Adão, Deus criou Adão, colocou no paraíso e estabeleceu um padrão de vida, e disse: vocês vão viver assim, no paraíso, vocês vão ser companheiros um do outro, vocês vão gerar filhos e filhas, vocês viverão em paz aqui, vocês vão tomar tereré, todos, nessa parte ele não falou, né? Mas assim, ninguém vai morrer, não vai ter churrasco, ninguém vai chorar, ninguém vai sofrer. Aqui vai ser um tempo de muita alegria, de muita comunhão. Então, fiquem à vontade, façam bom proveito, esse é o espaço de vocês. Eu só quero que vocês não me desobedeçam, porque a vida no paraíso significa que vocês são servos e eu sou o rei, eu sou o Senhor. O que vai reger o princípio de vida meu com vocês é a obediência de vocês a mim. Então, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero passar todos os dias à tarde para conversar com vocês, eu quero bater papo com vocês, eu quero que vocês olhem um para o outro com extrema liberdade, porque nós estamos no paraíso. Então, fiquem à vontade, mas não me desobedeçam. Se vocês desobedecerem, vão morrer. E aí o homem desobedeceu, e Deus se entristeceu profundamente com o homem, e a Bíblia diz que ele veio depois e fala com Adão,
Cadê vocês? Onde é que vocês se meteram? Não era geograficamente, porque Deus sabia onde eles estavam e Deus sabia qual era a condição deles, mas Deus queria que eles entendessem qual era a condição deles. Olha o que vocês fizeram, cara. Para que isso? Onde é que vocês estão agora? E aí Deus fala com eles e promete, já no capítulo 3,15, aquilo que a teologia chama de proto-evangelho, promete: olha, um dia vai nascer uma mulher, um filho de mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí nós vamos recomeçar esse processo. Mas agora vocês estão expulsos do paraíso. Expulso do paraíso não é expulso de um espaço geográfico, é expulso de uma realidade de comunhão com o Criador. Às vezes nós focamos o paraíso como um lugar, e nós não focamos o paraíso como um estado, como uma condição. Então nós não entendemos que o homem foi afastado da comunhão com o Criador. Depois de muito tempo, Deus chama um povo, Ele resolve formar um povo para poder dizer: olha, vocês vão ser a marca de um testemunho ao mundo de que eu vou dirigir de novo a história. Então chama a Israel, forma Israel, e Israel a trancos e barrancos, obedecendo, desobedecendo, amando, envergonhando, adorando outros deuses. Deus foi mantendo uma chama ali. E um dia ele chama Davi e diz para Davi: eu vou dar um trono para você, um trono eterno. E aí era esquisito, porque o Davi era rei de uma nação pequenininha, já do mundo de muitas nações, de muitos poderes, e ele fala para o Davi: eu vou dar um reino eterno para você. E o Davi então vai viver nessa perspectiva. Ele morre, Salomão, o filho dele, assume, e assim vai, e a história continua. E um dia, Daniel, levado exilado lá para a Babilônia, ele tem uma visão de 4 reinos. Ele tem uma visão de uma estátua enorme. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Ele tem uma visão de uma estátua enorme, que a cabeça é de ouro, o tronco é de bronze, de prata, de bronze, então ele tem lá 4 estruturas, falando de 4 grandes impérios: a Babilônia, os Medo-Persas, os gregos e os romanos. Isso Daniel está falando lá atrás. E aí diz que um dia essa estátua cairia, porque os pés eram de barro, porque seria lançado alguma coisa de fora, pequena, mas que destruiria essa história e assumiria-se um reinado então que era eterno. E aí um dia, lá na Judéia, uma mocinha, talvez uns 16, 17 anos, filha de uma família simples, uma menina, prometida para o casamento com um rapaz, um senhor talvez, como era costume da época, o José. E ela está num canto, dentro do povo de Israel, oprimido pelo Império Romano, num canto daquele paizinho, porque Israel é pequenininho. Aquela moça, de repente aparece um anjo para ela e ela fica assustada, que é o texto que está em Lucas 1, 26, quando diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, isso que em alguns instantes eu fico com a impressão de que a gente ainda não compreendeu toda a dimensão do que Jesus está falando, do que Jesus veio fazer.
O anjo fala para Maria: Maria, você vai gerar uma criança, e essa criança é especial, Maria. Você vai olhar, você precisa entender, a Maria precisava entender, o povo de Israel precisava entender, a igreja de Jesus precisa entender, porque o anjo veio trazer uma notícia para Maria. O anjo veio trazer uma mensagem para Maria, mas não era uma mensagem qualquer, era uma boa mensagem, que em grego é o evangelho. O Senhor tinha um evangelho para dizer para Maria, e às vezes eu fico com a impressão de que a gente, igreja, ainda não entendeu, sabia? Do efeito disso. Parece que Deus estava mandando um cara, desculpa aqui a expressão, parece que Deus estava mandando um cara que um dia sucumbiria sob o poder de Roma, seria pregado numa cruz, e nós diríamos depois que ele é o Salvador. Ele não é apenas o Salvador, ele é muito mais do que o Salvador. Olhar esse evangelho como sendo um evangelho de salvação, parece que a gente não entender toda a dimensão do que Jesus veio fazer na terra. E a igreja passou por sua história. Jesus veio, formou uma comunidade que tinha uma proposta, e essa proposta meio que se perdeu durante um tempo, e ela se tornou uma grande agência de poder. Ela se aliou ao poder de Roma, se tornou uma grande agência de poder, se tornou detentora inclusive do que era a palavra de salvação. E aí vem a Reforma Protestante já no século XVI, e a Reforma Protestante vem dizer para as pessoas: olha, se vocês pegarem as 95 teses de Lutero, vocês vão ver que grande parte dela, Lutero está respondendo a um problema da época. Lutero está respondendo a uma dificuldade da época, que era as pessoas estarem comprando indulgências para poderem perdoar os seus pecados. Porque a igreja tinha arrumado com essa história das indulgências uma forma de ganhar dinheiro. E aí ela vendia indulgências e as pessoas estavam pagando, porque a igreja começava a fazer um terror na vida das pessoas com relação ao inferno, e elas iam para o inferno, e elas precisavam do perdão dos seus pecados, e todo mundo desesperado ficava comprando perdão de pecado o tempo inteiro. E aí o Lutero vai tratar daquele problema, daquele tempo, que é a questão da justificação pela fé, que o homem não precisa pagar as coisas para a salvação. Porque Lutero, insisto, estava respondendo uma agonia, uma pergunta da época. Depois vem os reformadores outros, Calvino, que é o nosso fundador aí, o nosso mestre de teologia. O Calvino também vai tratar das doutrinas principais da época, e a igreja caminhou assim até o final do século XX, pelo menos, aliás, final do século XIX, pelo menos, dando essas respostas. Em 1974, se reúne numa cidade chamada Lausanne, na Suíça, reúne os evangélicos do mundo inteiro, representantes do mundo inteiro, e nós temos os representantes dos Estados Unidos e os representantes da Europa, e agora pela primeira vez tem uma representação forte de pessoas da América Latina e da África. E quando chegaram lá, eles foram discutir. Nós somos evangélicos também, nós cremos em Jesus também, mas nós vivemos a fome, nós vivemos a miséria, nós vivemos a opressão política, e quando vocês falam de evangelho, vocês falam Jesus salva, e nós entendemos isso, nós somos alvos desse evangelismo e Jesus nos salvou. O problema é que nós estamos salvos, mas nós estamos oprimidos e passando fome, e nós temos a igreja envolvida com injustiça, e nós temos um evangelho que nós entendemos a parte da salvação, só que nós ainda não entendemos por que é que o evangelho, ele fala da salvação da alma, mas mantém as pessoas em todo tipo de miséria e de injustiça. E aí saiu um documento falando sobre isso. Amanhã eu vou ler o documento com vocês, que eu quero que vocês conheçam as decisões de lá, e
E a discussão foi esse tema que depois foi aumentado, mas a ideia é que, como carta de intenções desse grande congresso de 1974, a igreja pudesse entender que falar do evangelho, da salvação, da alma, é verdade, mas é só parte da verdade. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade, é muito mais do que isso. E a boa notícia que Deus tinha para a humanidade não era dizer para o Bruno: Bruno, a tua alma um dia vai ser salva. Bruno, fica tranquilo porque você vai um dia para o céu. Não é isso que o evangelho de Jesus veio falar só para a alma do Bruno, veio falar para o Bruno todo. E aí passou-se a trabalhar a ideia de que o evangelho tem que ser pensado totalmente para o homem em sua totalidade. E a gente começa a olhar para a Bíblia agora com essa chamada chave hermenêutica. A chave hermenêutica que faz a gente pensar isso se chama a teologia do reino de Deus. A percepção do reino de Deus. O reino de Deus chegou. E aí o anjo fala para Maria: Maria, presta atenção, vai nascer uma criança. Essa criança é filho do Altíssimo. Tu sabe o que significa isso, Maria? Quando César diz que é o maior, quando César diz que é Deus, quando todas as pessoas têm vários tipos de deuses, eu estou aqui dizendo para você: você vai gerar alguém que é filho do maior de todos. Você vai gerar alguém que é filho daquele que está acima de todos. E aí diz para ela: você vai chamá-lo de Jesus. E eu quero te lembrar uma coisa: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu acho que a gente não consegue falar ainda. Eu acho que eu não consigo falar isso. Parece que nós não entendemos que Jesus não é apenas o Salvador, Jesus é o Rei eterno. Veio um rei para destronar outro rei. Veio um rei para assumir um reinado. Veio um rei para assumir um trono. Obrigado, meu irmão. A gente às vezes não para pensar nesse aspecto. Existia alguém sentado num trono. Era o imperador romano, César, que eles acostumavam chamá-lo de Deus. Eles o adoravam como Deus. E aí o anjo chega para Maria e fala: Maria, agora você vai gerar uma criança que vai assumir um trono eternamente. Ele agora está assumindo um trono eternamente, e toda a mensagem do evangelho é: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Com Jesus Cristo chegou o reino de Deus. Em Mateus capítulo 5 começa a proposta que Jesus tem para que as pessoas vivam como súditos do reino, que é o Sermão do Monte. Então, Maria precisava compreender esse aspecto. Ela estava gerando o rei. Agora, se você abrir Lucas capítulo 2, o anjo vai falar com outro grupo depois disso. Ele vai falar com os pastores que estavam lá no seu campo a cuidar das ovelhas. E aí, quando no versículo 12, aliás, no versículo de número 10, o anjo disse assim: não temais, eis aqui vos trago um evangelho de grande alegria. A palavra aí aparece como boa nova, o evangelho de grande alegria, que será para todo o povo. Irmãos, isso é o evangelho. Eu queria muito ter a oportunidade que a gente está tendo nesse retiro. Faz alguns anos que eu venho sonhando com a oportunidade que a gente vai ter nesse retiro. O que é o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho é: Jesus chegou, assumiu o trono.
o reino de Deus invadiu o reino das trevas. Se o reino das trevas foi inaugurado lá no Velho Testamento no pecado, o reino de Deus chegou agora em Jesus Cristo. Jesus é a encarnação do reino. Jesus é o rei que chegou. Jesus está assentado agora no trono. Jesus ensina agora que ele está formando um reino no meio desse reino, dentro desse reino caído. E você alcançou, pela graça de Deus, o privilégio de ser feito súdito do reino. Então Deus não chamou o Bruno para ir para o céu. Deus não chamou a Selma para ir para o céu. Deus chamou o Bruno e a Selma para fazer parte do reino que ele está estabelecendo na terra. E um dia eles vão restaurar a comunhão perdida do Velho Testamento. Um dia eles vão restaurar a comunhão perfeita com Deus no paraíso. Mas agora nós fomos inseridos num reino. Era preciso que os pastores também compreendessem isso, e é preciso que nós compreendamos isso. Ele vai dizer: olha, eu quero dizer para vocês uma boa nova, eu quero dizer para vocês uma boa notícia, é que nasceu na cidade de Davi o Salvador. Todas as vezes que nós olhamos essa palavra Salvador, e há muitos anos eu converso isso com Moreira, todas as vezes que a gente olha a palavra Salvador, nós já imaginamos a cruz. A palavra Salvador até aqui, ela não é uma palavra utilizada pensando na cruz. A palavra Salvador é libertador, é aquele que fez uma grande ajuda sobre a sua vida, é aquele que vem restaurar em você uma condição que você perdeu. O que o anjo está dizendo para elas é assim: olha, eis que nasceu na cidade de Davi aquele que veio restaurar a vida de vocês. Eu preciso aprender a olhar para Jesus não como alguém que morreu na cruz para me levar para o céu apenas. Isso é pouco diante do todo. Eu preciso compreender que Jesus é aquele que me resgatou da situação das trevas e me chamou para o reino da sua maravilhosa luz, e agora eu fui colocado aqui para poder proclamar as suas virtudes. Eu não fui colocado aqui apenas para dizer para as pessoas: olha, entrega a tua vida para Jesus que você vai para o céu. Eu não fui colocado aqui apenas para sair falando para as pessoas que elas vão para o céu. Eu fui colocado aqui para falar para as pessoas que nasceu aquele que veio resgatar a pessoa do estado em que ela ficou por causa da queda. E qual foi o estado que ela ficou por causa da queda? A completa separação da comunhão com Deus. No Velho Testamento, as pessoas falavam muito pouco dessa ideia de salvação no céu. O Velho Testamento inteiro. Agora imagina o Adão. Imagina aqueles primeiros. O que eles perderam foi a comunhão com Deus. Perderam a comunhão com Deus e perderam a eternidade diante de Deus. A eternidade do seu corpo. Eles tinham que experimentar a morte. O que o Bruno tinha perdido em Adão não era a alma. A alma é pouco. O que o Bruno tinha perdido diante de Deus era a comunhão com Ele. Ele agora estava separado, ele agora estava à deriva no reino das trevas que tomou conta desse mundo. Um reino que é conduzido por um princípio, nós vamos ver amanhã de manhã. Um reino que é conduzido por um princípio, e agora o anjo chega e fala: Bruno, nasceu aquele que vinha te resgatar dessa condição. Agora você faz parte de um reino novo, cara. De um rei eterno. Então, o Salvador não é o César. O Salvador não é o César. A palavra Salvador nesse tempo, ela estava muito mais ligada à ideia de um grande político que te ajudou, por exemplo, como a gente tem a figura do Salvador da pátria. De um grande político que te ajudou. Estava mais ligado a isso do que a salvação de alma. E aí o anjo está falando assim: olha, nasceu o Salvador. E o teu Salvador não é mais César. Você não tem mais governo na terra. Você não tem mais Senhor na terra. Porque nasceu o Salvador, que é o Cristo,
é o ungido que estava prometido desde sempre, e ele é o Kyrios, ele é o Senhor. Senhor aqui é aquele que tem um poder sobre você. Quem é que era chamado de Senhor? O César. Agora o anjo chega e fala: o evangelho que eu tenho para falar para você é que agora nasceu um Senhor sobre a tua vida. Então, Bruno, você agora é resgatado por aquele que foi ungido por Deus para ser o Senhor da tua vida. Jesus chega depois e vai pregar o evangelho. E Jesus prega o evangelho com a sua própria vida. Ele é o evangelho. Ele é o evangelho. Se eu quiser olhar o evangelho, eu tenho que olhar para Jesus. Se eu quiser o evangelho, eu tenho que olhar para o jeito de Jesus falar. Se eu quiser olhar o evangelho, eu tenho que olhar para o jeito de Jesus viver. Se eu quiser olhar o evangelho, eu tenho que ver para o jeito que Jesus tratava as pessoas. Se eu quiser olhar o evangelho, eu preciso olhar para Jesus. Quando a gente fala desse evangelho da salvação da cruz, parece que o evangelho só começou na cruz. O evangelho, ou seja, a boa notícia de Deus, ela começou antes da cruz. Quando Jesus chegou, chegou o reino. O reino se estabeleceu num confronto contra o reino das trevas. E Jesus começa a mostrar na prática da vida como que é o súdito do reino agora. E ele começa a ensinar para as pessoas que estão com ele como é que esse reino é. E por isso, em várias situações, Jesus vai manifestar o seu poder de rei, o rei sobre toda a terra, o rei sobre a criação, o rei sobre a morte, o rei sobre as doenças, o rei sobre os domínios. Agora ele tem poder sobre a natureza e ele manda que o mar se sossegue, que o vento pare. Ele assume o seu poder sobre a morte e ressuscita. Ele assume poder sobre a doença e cura. Ele assume poder sobre todas as situações para poder dizer: o rei chegou. E ele junta os seus discípulos para estar consigo, para poder falar: vocês agora fazem parte do reino. Vocês não são apenas salvos, vocês são mais do que salvos, vocês são súditos de um reino que se estabeleceu. E o reino está aqui, ó. E o reino está aqui. Então agora que vocês vivam aqui na terra, para poder demonstrar na terra como que é o reino. O reino chegou. A boa notícia de Deus chegou sobre a tua vida. E aí Deus fala assim: Bruno, eu vou preparar você para eternamente estar comigo. Você vai voltar à condição do Adão. Você vai ter comunhão comigo agora para o resto da vida, por toda a eternidade. Mas eu quero que você viva aqui na terra demonstrando como que é o reino. Quer ver o evangelho? Olha para Jesus. Quer ouvir o evangelho? Ouve Jesus. E agora, quer ver o evangelho? Olha para o Bruno. Quer ouvir o evangelho? Ouça o Bruno. Quer aprender como que é a vida no evangelho? Conviva com o Bruno. E na hora que alguém quiser ouvir alguma coisa do evangelho, é só ouvir o Bruno. E aí, irmãos, é bonitinho quando a gente olha, né? Quando a Bíblia diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E eu falo: ai, que legal, eu vou para o céu. Só que o evangelho não é ir para o céu. O evangelho é carregar uma cruz. O evangelho é assumir um modo de ser na terra. O evangelho é assumir um jeito de ser na terra que faz com que as pessoas olhem e falem: ah, tá, entendi. Então agora o mundo não é conduzido apenas pelo reino das trevas. O mundo agora tem a marca da igreja nele. E a igreja não é o reino, a igreja é uma parte da história. Jesus assumiu o governo sobre o mundo, e ele coloca a igreja como a agência que testifica disso.
Então, a igreja cabe o privilégio de desfrutar do fato de olhar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o ungido de Deus, o Senhor é o meu Senhor, dono da minha vida, o Senhor assumiu um reino eterno, e o Senhor me ensinou que eu devo todos os dias orar dizendo assim: que venha o teu reino. Senhor, continua vindo o teu reino. Então o Bruno vai parar na casa dele todos os dias para dizer: Senhor, que o teu reino continue vindo sobre a minha vida, porque eu quero ficar repassando o reino, eu quero demonstrar o reino. O evangelho, irmãos, não é o evangelho apenas que salva, é o evangelho que salva e transforma as pessoas em poderosos testemunhos de que o reino chegou. E aí é bom a gente olhar para o Bruno e falar: conviva com o Bruno. Mas se a gente quiser entender o que é o evangelho, a gente precisa olhar para a igreja, para você. E ao olhar para você, as pessoas vão compreender que o evangelho é essa notícia de Deus para o homem, ou seja, que o mundo não tem só a marca do anti-reino, o mundo tem a marca do reino de Deus. Aqui ó o tanto de gente, que nós vamos sair daqui e vamos lá para a cidade para poder sair demonstrando o reino, e as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: cara, eu conheci um pessoal que eles têm uma característica muito diferente, é um pessoal que eles se amam. É engraçado, eu convivi numa comunidade onde as pessoas não ficam fofocando umas das outras. Eu convivi numa comunidade onde as pessoas não passam necessidade porque umas ajudam as outras. Eu convivi numa comunidade onde as pessoas entendem que os espaços comuns é para serem espaços comuns e não espaços individuais, porque no mundo cada um para si e Deus para todos. Porque lá no anti-reino todo mundo destrói todo mundo. Porque lá no anti-reino as coisas funcionam de um jeito diferente, mas lá no reino funciona de outro jeito. É engraçado isso. Eu fui lá e convivi com as pessoas que vão para o céu. Não é essa a questão, não é o fato de eu ir para o céu que vai marcar o coração do não crente, é o fato de eu compreender que faço parte de um reino, que tem um rei, que é Jesus. Quando o anjo foi lá e anunciou aos pastores, os pastores saíram de lá, foram visitar Jesus, visitaram-no, se encantaram com o que viu, e depois o versículo 17 diz que, vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como foram lhes anunciado. Irmãos, o coração do crente é um coração que compreende como é maravilhoso. O coração do crente é um coração profundamente grato. O coração do crente é um coração profundamente encantado. O coração do crente é um coração profundamente disponível. O coração do crente é um coração totalmente entregue. O coração do crente é um coração profundamente depositado aos pés do Senhor, para poder dizer: Senhor, eu entendi que o evangelho do reino tomou conta do mundo, e que agora nós somos um sinal do mundo, sinal do reino no mundo. Então, que venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade na minha vida, aqui, do jeito que é feito aí. Eu não quero que o Senhor comece a fazer alguma coisa da tua vontade na minha vida no dia que eu for para aí. Eu quero que o Senhor esteja fazendo agora. Eu quero viver de um modo que encanta o Senhor, mas quero viver de um modo que dá testemunho de que o Senhor chegou na minha vida. Ah, então eu não vou beber mais.
não vou jogar mais, não vou trair mais, não vou roubar mais, não vou mentir mais, não vou, é muito mais do que isso. A marca do reino não é apenas aquilo que é proibido que eu faça, a marca do reino é aquilo que eu sou incentivado a fazer também. E nós fazemos de um jeito diferente. Por quê? Porque nós somos marca do reino. Ah, eu estou com vontade, eu sou jogador de futebol, e eu vou jogar futebol muito bem, e eu vou dar testemunho lá no futebol, e eu vou ser comprometido lá no futebol, porque todo mundo vai olhar para mim e vai entender que eu sou um servo do reino. Ah, eu vou ser advogado, e eu vou ser um advogado diferente do jeito que o povo do mundo é, porque sim, porque eu sou um testemunho do reino. Ah, eu vou ser médico, e eu não sou uma pessoa que sou dirigida pelo princípio do ganhar dinheiro, eu sou dirigido pelo princípio do cuidar da vida, porque eu sou servo de um reino. Eu sou sinal de que o reino chegou. Esse é o Evangelho. O reino chegou, o reino te alcançou, e agora o reino quer fazer de você um instrumento, para que onde você vá, você seja um sinal dele. Nesses dias, algumas pessoas pensaram que eu ia falar de ação social. Irmãos, ação social é uma parte. Ação social é um pingo d'água. Ação social é uma coisa. Nós estamos falando de um modo novo de viver. Não porque nós vamos para o céu um dia e eu tenho que ficar preparado para ir para o céu um dia, porque se eu não ficar preparado eu não vou para o céu um dia. É muito mais do que isso. O reino já chegou, já alcançou o Bruno, o reino já está aqui, e o reino já precisa ser testificado hoje, porque o céu já começou. O céu não é apenas um lugar, como não era apenas um lugar o paraíso. O paraíso era a comunhão com Deus. O céu é a comunhão com Deus. Você já tem comunhão com Deus. Portanto, nós somos chamados para viver hoje o céu. Os anjos saíram cantando. Aliás, os pastores saíram cantando, alegres. E eu quero muito que Deus nos abençoe para que a gente saia desse retiro assim com muita disposição de falar, cara, eu quero viver mais integralmente isso. Eu quero louvar a Deus pela salvação que vai me levar para o céu um dia. Mas eu quero tudo que tem o Evangelho. Eu quero todo o Evangelho. E não apenas uma parte dele. Porque o Evangelho não alcançou apenas a minha alma. O Evangelho alcançou a minha vida, o meu ser. E eu quero depositar todo o meu ser aos pés do Senhor. Que Ele nos abençoe nesse tempo de retiro. Amém? James, o que a gente...